Páscoa é vida. Por isso podemos cantar aleluia. Cristo ressuscitou, a morte foi vencida. Conforme nos diz também a palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 19. A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pelo poder de Deus, Cristo não ficou morto, mas ressuscitou. Isto é o poder de Deus. Isto é graça revelada por meio de Jesus Cristo. E por meio da fé, fortalecemos nesta novidade de vida. O último suspiro de Jesus nos aponta para a morte, mas a ressurreição nos aponta para a vida. Nesta esperança, vivemos e celebramos nesta manhã. Amém. Comunidade, queira se sentar. E nós vamos agora receber um canto do nosso coral, Amanheceu um Novo Dia. Convido a comunidade a colocar-se de pé para nos dirigirmos em oração ao nosso Deus. Como discípulos e discípulas, nós também erramos e pecamos a cada novo dia. Por isso eu convido todas e todas a nos colocarmos diante de Deus e confessar os nossos pecados. Tomemos um tempo de silêncio, onde cada um pode refletir sobre a sua vida e os seus erros
diante de Deus. Silenciemos diante e confessemos os nossos pecados. Querido e amado Deus, diante de Ti reconhecemos que somos pessoas pecadoras. Por vezes deixamos de lado a Tua palavra e não dedicamos tempo suficiente para aprender de Ti. Nem sempre praticamos aquilo que aprendemos. Preferimos apenas ouvir e esquecemos de servir com os nossos dons. Nem sempre estamos dispostos ou dispostas a praticar a humildade da mesma forma que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Nem sempre vivemos e testemunhamos o Teu amor no mundo. Por amor do Teu Filho Jesus Cristo, que nos deu o exemplo de humildade, que revelou o Seu grande amor por nós na cruz e que ressuscitou para nos dar a vida eterna, nós Te pedimos, Senhor, tenha compaixão de nós e perdoa todos os nossos erros e falhas. Em nome de Jesus, amém. Deus, nosso Senhor, Ele é a fonte do amor. Sim, Ele tem misericórdia de cada um de nós. Sim, Ele tem compaixão e apaga todas as nossas falhas e todos os nossos pecados e nos dá uma nova chance. O apóstolo Paulo nos diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. E assim, por meio da esperança e da promessa de Deus, que veio se cumprir em Jesus Cristo, eu anuncio a remissão dos vossos pecados, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos. Rendemos graças a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, pois Tu nos dás uma esperança de vida que transcende os sofrimentos do presente. Obrigado, pois Tu nos assistes nas nossas fraquezas e nos dás um novo ânimo para caminhar na certeza de que Tu vives e também caminhas conosco. Clamamos para que abras os nossos ouvidos e os nossos corações para recebermos a Tua palavra que traz vida. Faz de nossas vidas um terreno fértil, Senhor, da que não só ouçamos a Tua voz com atenção, mas que praticamos, dando o nosso testemunho. Em Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Comunidade pode sentar-se. Nós cantamos agora em anunciado Cristo vive. Aleluia.
Apóstolos, o capítulo 10, os versículos 34 a 43. Nos diz assim esse texto. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não fez acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, que é aceitável. E esta é a palavra que Deus enviou aos seus filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A esse ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos seus pecados. Até aqui a palavra de Deus. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Convido quem pode se colocar de pé e aclamamos o Evangelho cantando. Recebemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 1 até 12, que assim nos diz. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo, porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas dois homens vestidos de roupa muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então, os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galiléia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então, as mulheres lembraram das palavras dele e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles
acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo, abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Até aqui, palavras de nosso Senhor, palavras de graça e salvação. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Desejo a todos nós que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e uma de nós. Amém. Comunidade, queira se sentar. Prezada comunidade, caros irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Feliz Páscoa! Desejo que esta Páscoa represente um ressurgir da vida para cada um e uma de vocês, individualmente, nas dores, nos medos e sofrimentos que vivemos em nossos tempos. A ressurreição é o único e verdadeiro fundamento de nossa esperança e que faz estarmos aqui, reunidos em comunidade, nesta manhã de Páscoa. Porque, como diz Paulo, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós ainda viveríamos na desesperança. Nós todos e todas nós conhecemos o poder devastador que é a morte. Vivemos em nossa vida dores e sofrimentos, perdemos nossos entes queridos. Hoje, em nossa celebração, nós também queremos orar pela família enlutada de Neuci e Crise. Nos indignamos com a maldade humana, com a injustiça que se perpetua a cada dia, que exclui, que destrói a nossa esperança, e como a morte nos deixa no abandono da solidão e de falta de sentido. Mas, se Jesus, irmãos e irmãs, tivesse permanecido pendurado na cruz com o seu corpo violentado, com sua dignidade destruída, com o peso da humilhação, com a condenação injusta, com a morte sem sentido, então seria apenas como nós, que padece, que sofre e morre. Numa lógica massacrante de vida, que se fosse assim, não teria sentido. Mas não foi isso que aconteceu, irmãos e irmãs. Jesus ressuscitou. Jesus Cristo, Ele vive e não está mais sujeito ao poder da morte, da maldade, da injustiça, do sofrimento. E ao ressuscitar, cria uma nova perspectiva de vida para todos nós. Por isso que Páscoa é vida nova, que Deus vem nos oferecer por meio de Cristo Jesus. Nos possibilita um novo olhar sobre a vida, sobre os nossos sofrimentos, sobre o nosso luto e nossa morte, pois nem a morte, nem a dor, nem o sofrimento, nem a injustiça imperam como realidade última, que encerra e limita o sentido das nossas vidas. Páscoa, repito, é vida nova. E é novo sentido de vida. Por isso, quando digo Feliz Páscoa, o que nós já dissemos também para algumas pessoas hoje pela manhã, é exatamente isso. Que você possa hoje novamente readquirir o sentido de vida plena. E que seu desejo para nós é que vivamos a vida abundante que Deus nos oferece através da ressurreição de Cristo. E as duas leituras que nós ouvimos hoje nos convidam a sermos testemunhas
primeira leitura que ouvimos, Pedro ele está anunciando o Evangelho para uma pessoa chamada Cornélio, que era comandante do batalhão romano. Estava lá. Pedro falando de Jesus. No poder de Deus, Jesus ia morrer pendurado numa cruz, mas no domingo de Páscoa ele ia ressuscitar. E ao receber então esta palavra, este anúncio de Deus, quando Pedro anuncia para Cornélio e também para outras pessoas, o Espírito Santo desce sobre todos os que estão naquela casa e elas então recebem o batismo e também são convidadas a testemunhar este amor de Deus por cada uma de nós. Por isso, quando nós nos colocamos a serviço de nosso Mestre, coisas maravilhosas também acontecem na nossa vida. Pessoas recebem a palavra que traz perdão dos pecados e salvação. Portanto, que bom que vocês aceitaram o convite de hoje de manhã acordar um pouco mais cedo, no domingo de Páscoa, e estar em conjunto, aqui em comunidade, para celebrar este Cristo que é vida. Porque quanto mais nós temos contato com a palavra de Deus, quanto mais a ouvimos, mais nós enchemos o nosso coração de vida, mais nós enchemos o nosso coração de amor, de coisas boas, que é isso que Deus vem nos oferecer. E se hoje estamos aqui, celebrando a Páscoa de nosso Jesus, eu quero relembrar de fato, qual é mesmo o significado da Páscoa? Será que a Páscoa que celebramos de fato agrada a Deus? Lembramos que Páscoa é originada da palavra hebraica, Pessah, que significa a passagem. E esta passagem está descrita no Antigo Testamento como a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Então, no Antigo Testamento, as pessoas elas se reuniam para celebrar a Páscoa, que significava a salvação do povo de Israel. E no Novo Testamento, então, a Páscoa ganha um novo sentido a partir da passagem da morte para a vida através da ressurreição de Jesus. Jesus, que é Deus, deixando toda a sua glória e poder, veio em forma humana para cumprir o plano da salvação para toda a humanidade. Ele passou por tentações, por provações, por traições, foi preso, surrado, humilhado em praça pública e pregado em uma cruz. Onde ali, ele ficou até a sua morte. Pessoas que o amavam pediram autorização ao governador Pilatos que o retiraram da cruz, dando a ele um túmulo. E as mulheres que o acompanhavam queriam dar um sepultamento digno para Jesus, perfumando o seu corpo. Só que naquele sábado, no dia, eles não podiam mais, pois no sábado, no pôr do sol aos judeus, não podiam fazer nenhuma atividade até o nascer do sol de domingo. E foi assim então que as mulheres fizeram. Foram para suas casas, aguardaram o nascer do sol de domingo, e quando chegaram lá, como diz o nosso texto do Evangelho, as mulheres ganharam um grande susto, pois chegando perto do túmulo, viram que a pedra estava removida. Entrando então no túmulo, encontraram os dois anjos perguntando: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Portanto, queridos irmãos e irmãs, Páscoa é celebração da ressurreição de Jesus Cristo. É dia de festa, é dia de alegria para todos nós cristãos e cristãs. Lembre-se de tudo o que Cristo fez, porque Ele nos ama. Ele nos ama incondicionalmente. Por isso, celebre com sua família, viva, anuncie e testemunhe esse Cristo que nasceu, que morreu e ressuscitou por cada um e uma de nós. Deixemos que a palavra de Deus possa a cada dia tocar a nossa vida, para que assim como tantas pessoas, testemunhas que viveram e anunciaram Cristo que está vivo,
viver esta vida em abundância que Cristo já nos oferece e vivamos ali onde nós vivemos, ali onde nós estamos e testemunhamos esse Cristo que é luz, que é vida nova para cada uma de nós. E assim possamos nós celebrarmos uma abençoada Páscoa. Que Deus nos abençoe e fortaleça a nossa fé, a nossa esperança neste Cristo, que é luz e vida nova. Amém. E juntos em comunidade vamos nos testemunharmos que nós cremos no Trino Deus Criador, Salvador e Santificador. Convido quem pode se colocar de pé e juntos nós queremos confessar a nossa fé por meio das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade queira se sentar. Enquanto nós vamos cantar o hino em resposta a esta mensagem da Páscoa, porque Cristo ele vive, enquanto cantamos será recolhida as ofertas que neste culto deste final de semana, hoje, domingo de Páscoa, é destinado para a nossa paróquia. A oferta ela é local. E quando ela é local, a oferta é destinada para o trabalho, para a formação de lideranças com as despesas, formação de lideranças da nossa paróquia, trabalho com os jovens, quando é organizado um retiro, e também para o programa de rádio, que é passado todos os domingos na Rádio Taquara. Então, para este fim, a oferta será passado nos bancos, como nós temos sendo feito já nos últimos cultos, e nós então recolhemos as ofertas enquanto cantamos. Hey
lideranças no trabalho de missão com o programa de rádio e também na organização diretiva com os nossos jovens. Deus abençoe cada doador que essa tarde, mas também sejam abençoados por Ele. Amém. Queremos aqui lembrar e orar pela família enlutada de Neuci Crisel, que hoje então será lembrada aqui no nosso culto. Então lembramos e compartilhamos alguns dados da dona Neuci, que fazia parte também do nosso coral, membro aqui desta comunidade. Ela nasceu no dia 25 de novembro de 1955, em Ilha Nova Volante, filha de Paula Olinda Miller Spinder e de Levino Danute Spinder. Casou-se no dia 2 de junho de 1978, na comunidade evangélica em Taquara, com Ito Roberto da Silva Crisel, falecido em 12 de abril de 2018. E o casal teve 2 filhos, sendo um falecido há 14 anos. E a profissão de Neuci, aposentada e membro aqui desta comunidade, faleceu no dia 9 de abril, no Hospital Conceição, em Porto Alegre, causa da morte e falência múltipla dos órgãos. E com a graça de Deus, dona Neuci alcançou a idade de 66 anos, 4 meses e 15 dias. E deixa então enlutados um filho, uma nora, uma irmã, 2 cunhados, 3 cunhadas, uma neta e demais sobrinhos, familiares e amigos. E assim a família agradece a todos os amigos, vizinhos, a equipe médica do hospital e também a todos que de uma ou de outra forma oraram, colaboraram e estiveram com a família nesses momentos também de pesar e dor. Querida família enlutada, melhor é o dia de hoje da gente orar e lembrar de uma pessoa que partiu, que não está entre nós, mas como é a promessa de Deus e que nós ouvimos hoje aqui, Cristo ressuscitou. E como Cristo ressuscitou, é a promessa de que também nós ressuscitaremos. Deus, Ele cuida de nós desde o ventre da nossa mãe. Ele nos dá tudo para vivermos dignamente, mas a nossa vida também a Ele pertence. Então eu lembro uma palavra de Jesus quando Ele vem também nos afirmar: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Pergunta. Então que Jesus, assim como Cristo ressuscitou, e como esta vela acesa simbolizando, então Cristo está vivo, é a luz, eu quero entregar esta vela para que vocês também possam lembrar desse Cristo que quer iluminar, consolar e fortalecer a vida de vocês. Que Deus abençoe e console, onde sempre. Amém. E agora eu convido a comunidade então a se colocar de pé e nós queremos ter um momento da nossa oração de intercessão. Senhor Deus, obrigada pela Tua palavra no dia de hoje. Pedimos que esta palavra possa se estender além deste momento na nossa vida e na vida de outras pessoas. Ajuda-nos a confiar em Ti em cada momento. Abre, Senhor, os nossos olhos e nos conduz para a luz que Tu és. Nos ajuda também a refletir a Tua luz para as outras pessoas. Colocamos em Tuas mãos todas as pessoas que estão aqui neste momento e também a toda a nossa comunidade. Sê com elas em todos os momentos da vida. Senhor, Tu nos conheces, cada pensamento, conhece o nosso coração. Tu que nos olhas de forma individual, e irás conceder aquilo que é necessário na vida de cada um e cada uma em particular. E de forma bem especial, querido Deus, nós colocamos em Tuas mãos a família enlutada de Neuci e Neuci Crisel. Esteja com o Teu Santo Espírito
consolando e renovando a fé e a esperança, porque assim como Cristo ressuscitou, é a promessa de que nós também ressuscitaremos. Da mesma forma, esteja também com a família de Dona Melida, que está fazendo 18 anos do seu falecimento. Também esteja, Senhor, trazendo o teu cuidado especial com a vida do Realdo, do Alcino, da Jéssica, da Regina Poguer, que está hospitalizada, a Vera Stum e a Morgana. E tantas outras situações, tantas pessoas que nos são amadas, que tu possas, com o teu Santo Espírito, auxiliá-las ali onde elas necessitam. Pedimos, Senhor, também a tua bênção sobre cada família que aqui se está representada. Cuida também da tua igreja, dá que seja instrumento que reflete também a tua luz de forma clara. Assim colocamos tudo nas tuas mãos, na certeza de que tu ouve a nossa oração e que irá respondê-la conforme a tua santa vontade. Em nome de Jesus Cristo, que é a luz, que é a vida nova, nós assim oramos e juntos dissemos amém. A comunidade venha se sentar. Temos o nosso momento dos avisos. Eu quero convidar todos para o nosso próximo culto, próximo domingo, às 8 horas da manhã. Próximo culto às 8 horas da manhã. Então, nas segundas-feiras temos sempre o trabalho da assistência social. E também quem quiser encomendar o pão e a cuca, passa até segunda para retirar na terça-feira. Quarta-feira vamos ter o encontro da UAS, também as mulheres estão todas convidadas a participar. Nosso estudo bíblico. Quinta-feira, a terceira idade também irá se encontrar com o seu chá, naquela tarde, no dia 21. E o culto infantil, né? Quer dizer, o culto infantil é no próximo domingo. Não vai acontecer no sábado, mas vai acontecer então durante o culto, no próximo domingo de manhã, então, às 8 horas. Temos mais algum aviso que precisa ser lembrado aqui? Só lembrar do convite do seminário sinodal, nos dias 22 e 29 de abril, 2 encontros em maio e 1 em junho, irá acontecer um seminário chamado de visitação. Então, pessoas que talvez tenham interesse e gostariam de participar, para futuramente a gente montar um grupo de visitação. Também estamos falando dentro de nossa paróquia, dentro de nossa comunidade, o recadastramento de membros. Então, se a gente tem uma equipe, um grupo também formado, seria bem legal e importante. Então, se pessoas têm disposição, entre em contato com o Daniel, comigo, para fazer a inscrição. Então, começa na próxima sexta. 4 encontros online e 1, então, será em presencial no mês de junho. Ainda será marcado o local e horário. Sem custo nenhum, então, é só, de fato, disponibilizar o seu tempo e a sua vontade. E da mesma forma, dia 14 de maio, sábado, em Iboti, aí sim presencial, também o seminário sinodal de formação de música e liturgia. Então, também, pessoas que organizam a nossa igreja, pessoas que talvez gostariam de poder ajudar também na nossa comunidade, organizando o nosso espaço de culto, está convidado a participar desse seminário. Então, quem tem interesse, falar com o Daniel na secretaria ou comigo também. Isso? E agora vamos cantar então o hino 271, a mesa posta, e queremos nos preparar para receber a ceia do Senhor. Necesita pão, amor do Pai, a vida
de Ti, Senhor, as energias para o nosso trabalho, as forças para suportar as dores da vida, o impulso para amar e repartir com os outros os dons que nós recebemos. Agradecemos por todas estas dádivas, colocamos em Tuas mãos o pão e o fruto da videira para que os uses em nosso benefício. Dá que se tornem alimento de salvação para nós, pois grandes são a Tua bondade e o Teu amor, e por isso nós Te louvamos e também agradecemos. É justo e de nosso dever que, todos os tempos e lugares, rendamos graças a Ti, Deus eterno e todo-poderoso, por Jesus Cristo nosso Senhor. Com Teu Filho unigênito e o Espírito Santo, és um Deus de poder. Celebramos esta ceia porque Tu mesmo deste a ordem, conforme os evangelistas e o apóstolo Paulo nos transmitem. Na noite em que foi traído ele, o nosso Senhor Jesus Cristo tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado para vocês. Façam isso em memória de mim. Depois de cear, Jesus tomou também o cálice e, tendo dado graças, disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, dado e derramado em favor de vocês, para a remissão dos seus pecados. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vem, Espírito Santo, que a Tua presença em nossa vida seja o despertar da indiferença e do medo para a nossa ação, por meio dos dons que recebemos. Dá que este pão e este fruto da videira sejam para nós nesta ceia, corpo e sangue de Jesus, alimento para a nossa fé em Ti e para o amor ao nosso próximo. Guia-nos, Senhor, a festa da alegria, preparada para o Teu povo em Tua presença, com os profetas, apóstolos e mártires, e todos que viveram na Tua amizade, unidos a eles, proclamamos Teu amor e anunciamos a felicidade do Teu reino, para o qual em Cristo nos convidaste. A Ti, Trino Deus, rendemos toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Em Cristo, Deus se reconcilia conosco. Por isso também pode haver reconciliação entre nós. Em nossa vida, nós também passamos por momentos angustiantes, seja por alguma desavença, seja pela discordância de ideias, ou até mesmo por alguma decepção a partir da nossa fé. Mas Jesus vem a nós e anuncia: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E envolvidos e envolvidas por este anúncio, que faz bem ao nosso coração, nós queremos orar em conjunto a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O cálice da bênção ao qual damos graças é a comunhão do sangue de Cristo. E o pão que partimos e repartimos e damos graças é o corpo de Cristo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Vinde, pois tudo está preparado e quem nos convida é o próprio Cristo, quando Ele nos diz: eis que estou à porta e bato,
Quem abrir, eu entrarei nela, eu cearei com ele e ele comigo. Toda pessoa batizada que aqui está, se deseja, está convidada a comungar a ceia do Senhor. E nós iremos proceder como temos o costume de fila andante e de forma de intinção. Podemos começar aqui com o meu lado direito e depois segue adiante. Nuestras glorias maiores sobre nós,
após essa comunhão na ceia, quando Jesus ele nos lembra: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Que esse Cristo que ressuscitou é a promessa de que Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos, possa renovar nossa fé, nossa esperança nesse momento de comunhão. Amém. Assim começamos uma palavra de oração. Graças te damos, bondoso Senhor, que nos restauraste através desta comunhão, que essa ceia nos renove na fé, na certeza que Cristo vive, e sua doação é para nos conceder perdão e salvação. Por Cristo Jesus, que nos proporcionou o exemplo maior de amor incondicional, nós agradecemos e dizemos amém. Vamos ouvir o último hino do nosso coral e agradecemos um hino de bênção também para nós nesse domingo de Páscoa. Você está convidada a participar do nosso coral todas as quintas-feiras em nossos ensaios, para a gente poder apresentar esses hinos maravilhosos também em nossas celebrações. Marli, obrigada pela companhia nesses 3 cultos de Tríduo Pascal, obrigada por nós juntos aqui celebrarmos esse Tríduo. E também na saída do culto, quem deseja ofertar para a comunidade, como é o costume, então também poderá ser feito na saída. Eu lembro os confirmandos assinar o seu caderno de presença que está aqui no altar, contando a sua presença, então, quando vem participar do nosso culto. E nós vamos celebrar a Páscoa, seguindo também só a bênção de Deus. Então, convido quem pode se colocar de pé, para assim recebermos a bênção de Deus. Que o bondoso Deus, por meio de sua infinita graça e misericórdia,
guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Trino Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos, pois, em paz, sirvamos ao nosso Deus em grande alegria e testemunhamos: Cristo vive, Ele ressuscitou. Abençoada a Páscoa e até o próximo encontro, quando Deus nos permitir. Amém.